Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Em Busca de Paulo, John Dominic Crossan e Jonathan Reed, editora Paulina de 2007. Bom, o relato de Paulo sobre a ascensão ao terceiro céu, que aparece lá em 2 Coríntios 12, 2, ele revela que possivelmente ele tenha uma familiaridade com o misticismo da Merkabah. Adolf Deissmann destaca o misticismo de Paulo. Ele diz assim: quem apagar o elemento místico em Paulo, esse homem da antiguidade, peca contra a palavra dele. Não extinguais o espírito, diz Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:19. Essa primitiva e vigilante palavra paulina, em Cristo, tem significado vivo e místico, como a expressão correspondente Cristo vive em mim. Essa fórmula em Cristo ou no Senhor, ela ocorre 164 vezes nos escritos de Paulo. É, na verdade, a expressão característica do seu cristianismo. O elemento constituinte do misticismo é o contato com a divindade. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Então existe o elemento aí místico em Paulo que não dá para ser eliminado. Pelo contrário, ele faz parte da característica dele. Em 2 Coríntios 11:32, Paulo se refere ao etnarca Aretas IV, governador nabuetano, que tomou a cidade de Damasco entre 37 e 39. Então esse é mais um marcador histórico ali daquela história que está sendo narrada, de 2 Coríntios. Uma inscrição fragmentária encontrada em Antioquia da Pisídia, com o nome de Sérgio Paulo, refere-se ao procônsul que é mencionado em Atos 13:7 e que teria sido um dos primeiros aristocratas pagãos convertidos ao cristianismo. É uma inscrição encontrada na sinagoga judaica em Afrodísia. É encontrada uma coluna com os nomes dos diversos pagãos convertidos ao judaísmo, chamados de adoradores de Deus, Theosebes, que, segundo John Crossan, teria sido o alvo da pregação de Paulo, como mostra Atos 16:14, 19 e 17. Então você veja que houve ali uma divisão entre os apóstolos, em que Barnabás pregaria aos gentios e Paulo pregaria aos gentios e Barnabás e Pedro aos judeus. Né? Teve ali uma divisão em que Paulo ficou para os gentios. No entanto, quando Paulo chega numa cidade, o primeiro lugar que ele visita, que ele aparece, é na sinagoga. Então, John Crossan vai explicar essa aparente contradição pelo fato que ele ia na sinagoga para pegar possíveis judeus convertidos ali, recém-convertidos ao judaísmo, para ver se trazia eles para o cristianismo. Tá? E aí aparece a sinagoga judaica em Afrodísia, ela corrobora isso, porque ela dá uma lista de pagãos convertidos ao judaísmo. Quer dizer, esse grupo ele era significativo ali. Embora acreditassem no monoteísmo judaico, eles não se sentiam preparados para aderir à totalidade de suas leis rituais. E por esta razão, eram esses, e não os judeus em geral, os alvos da pregação de Paulo. Por quê? Porque o cara tinha que fazer circuncisão, tinha que ter alimentação. Isso daí, o gentio sempre resistia a isso. Para John Crossan, a missão de Paulo aos pagãos ou gentios não se concentrava primeiramente nos plenos judeus, nem nos puros pagãos, mas nesses intermediários, tementes a Deus ou adoradores de Deus, ou, para dizer mais simplesmente, simpatizantes. Os inimigos talvez os descrevam maledicentemente como em cima do muro, ou simples andarilhos. Segundo os Atos 17 e 17, Paulo disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Um acordo formal havia sido estabelecido em Gálatas 2:8, pelo qual Paulo cuidaria da conversão dos gentios e Pedro dos circuncisos. No entanto, Atos dos Apóstolos descreve Paulo pregando nas sinagogas, em Antioquia de Pisídia, como a gente vê em Atos 13:14, em Icônio, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, em Éfeso, sempre está lá na sinagoga. Na embaixada de Gaio, capítulo 281, Filon de Alexandria se refere a uma florescente comunidade judaica no Egito, na Fenícia, Síria, Panfilha, Cilícia, Bitínia, Ponto, Tessalônica, Boécia, Macedônia, a Etólia, Ática, Argos, Corinto,
e a maior parte do Peloponeso. Então, essas áreas que Paulo está visitando, né, são áreas em que o judaísmo é crescente. Né? Um afresco do século VI, encontrado em Éfeso, mostra a figura de Paulo e Tecla, da mesma altura, com as mãos direitas elevadas, representando o gesto de ensinar, tá? Que é exatamente a capa do livro. Tá? E aí mostra a autoridade de Tecla, né? Mártir cristão. Que mostra também uma certa igualdade e autoridade, porque os dois são representados na mesma altura. Enfim, tanto Paulo como Tecla foram mártires cristãos, como consta nos Atos de Paulo, um escrito do século II. John Crossan mostra que o afresco retrata que nas comunidades paulinas não se fazia distinção entre judeus cristãos e pagãos cristãos, ou mesmo entre homens e mulheres, ou entre cristãos livres e escravos. Esta é a mensagem de Paulo em Gálatas 3:28, no qual para Cristo não há homem nem mulher. No entanto, essa posição se contrapõe às referências em 1 Timóteo 2:8, em que as mulheres se mantenham silêncio no culto, ou que é vergonhoso mulheres falarem na igreja, como aparece em 1 Coríntios 14:33. Essas duas passagens parecem destoar um pouco. Então, para Crossan, essas duas passagens são interpolações tardias e mostram um Paulo ultraconservador que se contrapõe à autêntica posição paulina para os cristãos convertidos e suas comunidades. Segundo John Crossan, nessas inserções, a liberdade feminina foi cruelmente denegrida com a finalidade de instituir o controle exclusivamente masculino das assembleias cristãs. Em Colossenses 3:18, Paulo exorta as mulheres a serem submissas a seus maridos, como convém ao Senhor. Em Efésios 5:22, que as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, como a igreja a Cristo. Quanto ao uso do véu, John Crossan mostra que entre os pagãos era o homem que cobria a cabeça com o véu, de modo que os cristãos haviam invertido esse costume, como forma de marcar uma diferença em relação ao paganismo. Paulo os adverte em 1 Coríntios 11:3 para que se mantenham os costumes do vestiário socialmente aceitos naquela época e lugar. É isso. Obrigado, então.